nome é Poliana, sou professora de língua portuguesa e neste canal abordo questões relacionadas ao campo das letras. Neste vídeo explorarei um pouquinho sobre a vida e a obra do russo Vygotsky. Espero que vocês gostem do assunto e acompanhem este trabalho. Bom, Vygotsky era descendente de uma próspera família judia. Isso deve ter contribuído para os seus estudos, uma vez que as questões financeiras de sua família devem ter facilitado as leituras, enfim, em geral, ao qual ele se dedicou ao longo da curta vida. Formado em Direito no ano de 1918 pela Universidade de Moscou, o que parece interessar mesmo a Vygotsky são os estudos relacionados às áreas de psicologia. Apesar de não serem muito aprovados na antiga Rússia, uma vez que Lenin considerava que os estudos de psicologia estariam relacionados à ordem burguesa, Vygotsky leu bastante todas as obras que circulavam na época pela Europa, como, por exemplo, os estudos de Freud, psicanálise, as teorias das escolas behaviorista e Gestalt, e também os primeiros escritos de Jean Piaget. Como ele também era um homem do seu tempo e profundo conhecedor dos estudos de Karl Marx e Friedrich Engels, ele acabou por relacionar os estudos em psicologia aos estudos relacionados à teoria materialista histórico. E com isso ele acaba criando uma nova linha de pesquisas acerca da psicologia histórico-crítica. A produção acadêmica de Vygotsky é muito plural. Ele consegue transitar em várias áreas e os seus estudos acabam lançando aí, evidências para se trabalhar questões tão plurais como, por exemplo, a aquisição da linguagem, as deficiências cognitivas, estudos relacionados à arte e à literatura. Este vídeo pretende tão somente se debruçar acerca de alguns conceitos dos estudos vygotskianos, uma vez que eles são muito complexos e demandariam ali outros trabalhos, outros vídeos, A nossa pretensão aqui é falar um pouquinho acerca da questão da aprendizagem. Por isso, Vygotsky também não é só um autor do campo das letras, mas, enfim, do campo da educação em geral. Ele, nos seus estudos, acaba iniciando aí o trabalho acerca de alguns conceitos, os quais são melhor explorados depois por alguns de seus discípulos, mas dentre os mais conhecidos e importantes, destaca-se o estudo acerca da zona de desenvolvimento proximal. Segundo essa linha teórica, há uma diferença entre aquilo que a criança consegue realizar sozinha, ou seja, o seu nível de desenvolvimento real, o que ela já é capaz, e aquilo que ela é capaz de aprender, mas, todavia, necessita da mediação de alguém mais experiente para que isso ocorra, Sendo esse sujeito um adulto, uma criança mais velha, um professor que seja, E essa zona, então, ao qual a criança pode alcançar, ele denomina de nível de desenvolvimento potencial. E nesse sentido, ele vai então explorar as questões socioculturais, uma vez que são os estímulos relacionados ao meio que vão propiciar a essa criança alcançar essas zonas as quais ela tem potencial de atingir. Ele também afirma que todo indivíduo, todo sujeito, ele faz parte da natureza. Agora, esse sujeito, fazendo parte da natureza, ele pode agir sobre ela e transformá-la como um objeto de sua ação. Então, ao agir sobre a história, o sujeito é, ao mesmo tempo, autor e protagonista, do seu tempo. Um outro assunto que chamou muito a atenção de Vygotsky foi a questão da linguagem. Ele, inclusive, escreve uma obra chamada Pensamento e Linguagem, em que ele desenvolve alguns conceitos aí funcionais em relação a esse campo do saber, Para o Vygotsky, a linguagem é uma espécie de ferramenta
capaz de transformar assim decisivamente os rumos da atividade humana. E está ligada assim às funções psicológicas superiores, como memória, atenção, pensamento, e quanto mais o indivíduo se insere nos campos da linguagem, maiores as suas capacidades de domínio dessas habilidades, né? As suas pesquisas acerca da linguagem foram extremamente importantes para o desenvolvimento de processos de aprendizagem nesse campo, e são importantes até os dias de hoje, sendo amplamente utilizados por várias correntes de pesquisa no Brasil, inclusive a pedagogia histórico-crítica, né, desenvolvida principalmente pelo professor Saviani, cujos trabalhos ali se consolidam a partir desses olhares de Vygotsky. Outro conceito assim importantíssimo na obra de Vygotsky é a questão da síntese, né? Ele vai, como bom seguidor, né, da teoria marxista, afirmar que a síntese não é apenas a soma de vários elementos, né, para a construção de saberes, mas sim o momento em que esses saberes se interagem e a partir de si conseguem, né, a construção aí de uma nova descoberta. A questão da síntese está muito relacionada às questões de aprendizagem também, uma vez que é possível, né, por meio de vários saberes que devem ser ali somados no processo de aprendizagem, que em determinado momento esses saberes somados constituam ali, né, uma descoberta de um saber novo. E esse processo ocorre por meio realmente do processo de síntese, né, que não é relacionado à simples soma, mas sim à soma que posteriormente dará origem a uma articulação de saberes que ao fim, né, gerará ali uma descoberta. Um outro importante conceito é o conceito de mediação. O Vygotsky, ele valoriza muito aquele que ensina no processo de aprendizagem, porque é por meio da interação entre aquele que ensina e aquele que aprende que ocorre ali o avanço, principalmente, né, do aprendiz. Então, essa relação mediatizada, ela não tem que ocorrer fisicamente. Eu posso ter uma relação mediatizada com um livro, enfim, com alguém que já se foi da vida física, mas é por meio dessa relação entre alguém que avançou, né, e um outro sujeito que procura avançar, que ocorre a construção da aprendizagem. Então, ele vai trabalhar amplamente essa questão de mediatização, que ele diz que ocorre por meio de signos, símbolos culturais e objetos, né, que são ali o caminho para a construção da aprendizagem daquele que ainda não domina aquilo que deve ser dominado, ou aquilo que ele almeja dominar, né, ou aquilo que ele precisa dominar. Mas se nós pudéssemos falar assim, de maneira geral, qual é a grande essência das pesquisas de Vygotsky, seria que o ser humano, né, segundo o autor, ele constitui-se na sua relação com o outro, né? Então, para Vygotsky, a aprendizagem relaciona-se ao desenvolvimento humano desde o nascimento, sendo a principal causa para esse desabrochar de saberes a relação que um humano consegue constituir com outro ou outros. Apesar de ter morrido muito jovem, com apenas 38 anos, a obra de Vygotsky ela ainda ressoa, né, em várias pesquisas e em vários, enfim, espaços, né, acadêmicos ao longo do mundo. E no Brasil ela é bastante desenvolvida pelos pesquisadores que se debruçam sobre as questões da escola da pedagogia histórico-crítica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, podem curtir, comentar e se inscrever no canal. Obrigada pela atenção.